Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Notas e documentos. 1. Franco-maçonaria. 1. Condenações emitidas contra essa seita pela Santa Sé. Seria por demais longo reproduzir aqui os atos através dos quais os soberanos pontífices condenaram a franco-maçonaria. Bastará mencioná-los. A primeira condenação pontifícia foi emitida em 28 de abril de 1738 por Clemente XII, através da Constituição in eminente. A segunda, por Bento XIV, em 18 de maio de 1751, através da Constituição Providas. A terceira, por Pio VII, em 13 de setembro de 1821, através da bula Ecclesiam a Iesu Cristo. A quarta, por Leão XII, em 13 de março de 1825, através da Constituição Apostólica Quo Graviora. A quinta, por Pio VIII, em 24 de março de 1829, encíclica Traditi. A sexta, por Gregório XVI, em 15 de agosto de 1832, encíclica Mirari Vos. A sétima, por Pio IX, em 9 de novembro de 1846, encíclica Qui Pluribus, e várias outras vezes de diferentes maneiras. A oitava, por Leão XIII, em 20 de abril de 1884, encíclica Humanum Genus. Resulta dessas condenações, primeiro, que o franco-maçom, tendo incorrido em excomunhão, não tem mais nenhum direito aos bens espirituais da Igreja. Está excluído da família cristã. Não pode, pois, neste estado, receber os sacramentos. Segundo, afora o perigo de morte, ele não pode ser absolvido, senão em virtude de poderes especiais concedidos pelo soberano pontífice. Terceiro, mesmo nesse perigo, e a absolvição não pode ser validamente dada, senão se o penitente romper inteiramente com essa sociedade e destruir ou fazer destruir, ou entregar ao sacerdote os livros, manuscritos, insígnias que a ela se referem. Quarto, pode-se, diz Monsenhor William, bispo de Port Louis, conceder ao franco-maçom o sacramento do casamento em consideração a outra parte que, tendo permanecido membro da Igreja, não perdeu seus direitos aos sacramentos. Mas o franco-maçom, ou qualquer membro de uma outra sociedade condenada, que não se tivesse preliminarmente reconciliado com a Igreja, tornar-se-ia culpado por profanação do sacramento. Profanação que só serviria para afastar da sua união a bênção do céu e da qual ele terá de prestar contas no tribunal de Deus. Quinto, a sepultura eclesiástica, diz o mesmo prelado, será concedida a toda pessoa que tenha pedido a assistência de um padre na hora da morte, sendo esse pedido considerado como prova do desejo sincero de se reconciliar com a Igreja. Haverá, entretanto, exceção a essa regra, sempre que os restos mortais do defunto sejam levados para a loja maçônica. Nesse caso, não podemos, por nenhuma consideração, permitir que as orações e as cerimônias religiosas se realizem na Igreja. Demos a todos os nossos eclesiásticos ordens formais a esse respeito e os intimamos de novo, pelas presentes da mesma publicação. Sexto, proibimos expressamente, diz o bispo de Autun, de colocar sobre o catafalco, seja na igreja, seja indo para o cemitério, as insígnias das sociedades secretas. No caso em que houver recusa de se submeter a esta ordem, o clérigo anunciará à família do defunto que a inumação não pode se realizar com as cerimônias e as orações da igreja. Proibimos também, diz o mesmo prelado, admitir como padrinho um franco-maçom publicamente conhecido como tal, a menos que ele declare que quer romper com essa sociedade. Essas proibições não são especiais das dioceses de Autun e de Port Louis, são de direito comum. 2.
condenação emitida pelo episcopado francês. 4 anos após a primeira condenação da franco-maçonaria pela Santa Sé, o bispo de Marsella deu esta advertência aos seus diocesanos. É o principal ato episcopal que conhecemos contra a seita. Advertência. A propósito de uma sociedade que começa a se estabelecer na cidade de Marsella. Henri François Xavier, de Belzunce, de Castelmoron, pela providência divina e pela graça da Santa Sé Apostólica, bispo de Marsella, abade da Abadia Real de Saint-Arnaud de Metz e da de Notre-Dame dos Chambons, conselheiro do rei em todos os seus conselhos, ao clero secular e regular e a todos os fiéis da nossa diocese, saudação e bênção em nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos nós, meus caríssimos irmãos, sem nos tornar culpados diante de Deus e diante dos homens, guardar silêncio acerca de uma bizarra e misteriosa associação que começa a se estabelecer nessa cidade e que aí faz hoje tantos ruídos? Poderíamos nós estar tranquilos enquanto esses, dentre vós, que desprezando toda autoridade, se engajaram nessa sociedade, arvoram falsa honra pela sua desobediência e empregam as mais insistentes solicitações para engrossar o número dos seus associados? Se todas as assembleias furtivas são expressamente proibidas no reino, com quanto mais razão devemos proscrever aquelas cujo segredo impenetrável é por si só suficiente para causar os mais justos alarmas? Que funestas consequências para a religião e o Estado temos motivo de temer de uma associação e das assembleias em que são indiferentemente recebidas pessoas de toda a nação, de toda a religião e de todo o Estado, e entre as quais reina, em seguida, uma união íntima que se demonstra em favor de todo desconhecido, de todo estrangeiro, a partir do momento em que, através de algum sinal combinado, ele dá a conhecer que é membro dessa misteriosa sociedade? As pessoas de uma sólida piedade olham sem dúvida com desprezo e com indignação essa associação ridícula até no seu nome. Mas MTCF, aqueles que se declaram abertamente franco-maçons e que solicitam publicamente aos outros unirem-se a eles, poderiam talvez ainda seduzir muitas pessoas fracas e não prevenidas, se nós não nos levantássemos contra um escândalo que se tornou bem público. Devemos, pois, nesta ocasião, tanto quanto em qualquer outra, lembrarmos-nos de que somos devedores dos fracos e dos fortes. Por esses motivos, advertimos todos os nossos diocesanos, de qualquer condição, de qualquer estado e de qualquer profissão, que não podem entrar na sociedade dos franco-maçons e que, se já foram aí recebidos, não podem continuar a se encontrarem nas suas assembleias sem cometerem um pecado, cuja absolvição reservamos a nós e aos nossos vigários gerais. E nossa presente advertência será lida e publicada nas práticas das missas de paróquia e nos sermões, enviada e afixada por toda parte em que for necessário, ficando disso encarregado o nosso promotor. Dado em Marsella, no nosso Palácio Episcopal, em 14 de janeiro de 1742. Henri, Bispo de Marsella, pelo Monsenhor Boyer, Padre Secretário. 6 anos mais tarde, o mesmo bispo se via na necessidade de se opor aos progressos que a franco-maçonaria fazia, apesar da advertência que publicara. Vemos com espanto o número dos franco-maçons aumentar nesta cidade. 4 lojas já estão aqui estabelecidas em diferentes bairros. Várias pessoas fazem-se nelas receber, sem ficarem horrorizados com o monstruoso juramento que é preciso pronunciar para ser admitido nessa ilícita e escandalosa sociedade. Juramento, não obstante, cujos termos deveriam fazer tremer quem quer que tenha o mínimo de religião. Juramento que, com horrível profanação,
faz-se prestar sobre a Santa Bíblia. O juramento, enfim, que ninguém pode fazer sem se tornar culpado de um enorme pecado mortal. Mas, como alguns dos chefes destas lojas, para enganar e atrair os ingênuos, têm a notável má-fé de lhes dizer que nós não desaprovamos mais essa associação e que, por ordem da Corte, nós revogamos nossa advertência de 14 de janeiro de 1742. Somos obrigados, por desencargo de consciência, a ordenar, como com efeito ordenamos, que essa mesma advertência seja de novo publicada amanhã nas práticas das paróquias desta cidade e nos sermões das igrejas, onde os houver. Dado em Marsella, no nosso Palácio Episcopal, em 3 de fevereiro de 1748. Henri, Bispo de Marsella, pelo Monsenhor Coudonneau, Padre Secretário. 3. Condenação emitida pelos poderes civis. A franco-maçonaria foi também condenada desde o início por alguns poderes civis. No mesmo ano em que o Papa Clemente XII lançava a Constituição in eminente, a primeira contra a seita, o magistrado de Hamburgo a interditava. Alguns anos depois, era a República de Berna, a Porta Otomana, 1751, o magistrado de Danzig, 1763. O edito deste último dá a conhecer o pensamento dos outros governos. Visto que soubemos que os que se dizem franco-maçons, recomendando certas virtudes, procuram minar os fundamentos do cristianismo, introduzir o espírito de indiferença contra essa doutrina e etc., para substituí-la pela religião natural, que eles estabeleceram, para alcançar esse objetivo pernicioso, estatutos ocultos que comunicam sob um juramento que fazem os candidatos prestarem, juramento mais terrível do que nenhum outro exigido por um soberano relativamente aos seus súditos, que eles têm uma caixa expressamente destinada à perniciosa finalidade das suas perigosas intenções, a qual aumentam continuamente através das cotizações que exigem dos seus membros. Que eles mantêm uma correspondência íntima e suspeita com as sociedades estrangeiras da mesma espécie. Para que governos protestantes se decidissem a proscrever assim uma seita condenada solenemente por Roma, era preciso que tivessem tido revelações de natureza a fixarem a opinião sobre o seu caráter anticristão e revolucionário. 2. Documentos relativos à seita dos Iluminados. No Problème de l'Œuvre Présente, reproduzimos em apêndice os depoimentos feitos em 30 de março de 1785, sob garantia de juramento, por 2 padres e 2 professores de humanidades em Munique, que se deixaram recrutar pelo iluminismo, depoimentos esses acerca dessa seita e das suas doutrinas. Os que se interessarem por essas informações poderão encontrá-las em inteiro teor nas Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de Barruel, que acabam de ser reeditadas. Barruel, como dissemos, copiou esses documentos dos Escrits originales de l'Ordre et de la Secte des Illuminés, depositados em Munique nos arquivos do Estado. Basta dizer aqui que no seu depoimento o padre Renner declarou que as lojas maçônicas contêm apenas os serventes de pedreiro, der Trost von Lauten, ou o grosso do exército antissocial e anticristão, que os franco-maçons são conduzidos sem o perceberem pelos iluminados, que estes formam uma sociedade mais secreta superposta à franco-maçonaria. O que mais me chocou nos iluminados, diz Renner, que havia sido admitido apenas o grau de iluminado menor, foi sem dúvida o método que seguem para dirigir os espíritos e aprisionar o mundo deles. Eles formam seu mundo com personagens distintos ou ricos, homens de Estado, governadores, conselheiros.
Padres, arquivistas, professores, secretários e funcionários públicos, médicos e farmacêuticos são candidatos sempre bem-vindos. Ele fala da inquisição que é feita sobre cada um desses candidatos antes de admiti-los e sobre a vigilância contínua à qual são submetidos após a admissão na ordem e, sobretudo, antes da admissão aos graus. Barruel reproduz as anotações remetidas ao ex-Chalpert quando Xavier Zwack, conselheiro da regência, apresentou-se como candidato ao iluminismo. Essas anotações encontram-se no final do primeiro volume dos Écrits originaux, sob o título As Anotações de Danais, escritas por Ajax em data do último dezembro de 1776. Estão divididas em 17 colunas, distinguidas por outros tantos diferentes títulos: dados pessoais do candidato, seu caráter moral, sua religião, sua consciência, seus estudos favoritos, os serviços que pode prestar, seus amigos, sua sociedade, sua correspondência, suas paixões dominantes e etc. Abaixo dessas colunas há um segundo quadro que possui a mesma divisão e interroga a respeito da família do candidato. Esses mesmos Écrits originaux contêm um interrogatório dirigido ao noviço na sua última prova antes de ser admitido como iluminado menor. Ele compreende 24 questões. Encontram-se também aí as respostas dadas a um desses exames por 2 noviços. Há a questão: que conduta teríeis se visseis a descobrir na ordem alguma coisa de má ou injusta? O primeiro desses noviços, de 22 anos de idade, e chamado François Antoine, St., responde e assina e jura: faria as mesmas coisas se a ordem me ordenasse, porque talvez eu não seja capaz de julgar se elas são realmente injustas. Ademais, ainda que elas pudessem ser injustas sob um outro aspecto, elas deixam de sê-lo desde o momento em que se tornam um meio para chegar à felicidade e alcançar o objetivo geral. A essa mesma questão, o noviço François Xavier B. responde: escreve e jura no mesmo sentido. Eu não me recusaria a fazer essas coisas, mas injustas, se elas contribuem para o bem geral. À questão sobre o direito de vida e de morte, o primeiro desses noviços responde e jura: sim, concedo esse direito à ordem iluminada. E por que eu o recusaria, se a ordem se visse reduzida à necessidade de empregar esse meio, e que sem isso ter-se-ia de temer para ela grandíssimos males? Literalmente para sua grandíssima ruína? O Estado perderia muito pouco com isso, posto que o morto seria substituído por tantos outros. Quanto ao mais, faço remissão à minha resposta número 6, ou seja, aquela na qual prometi fazer mesmo que fosse injusto, se meus superiores o acharem bom e mo ordenarem. O segundo noviço responde à mesma questão e igualmente jura: a mesma razão que me faz reconhecer nos governadores dos povos o direito de vida e de morte sobre os homens, leva-me a reconhecer de bom grado esse direito na minha ordem, que concorre para a felicidade dos homens, da mesma forma como os governadores dos povos devem fazê-lo. Sobre a promessa de uma obediência sem restrições, um responde: sim, sem dúvida, essa promessa é importante, entretanto eu a vejo como o único meio de a ordem chegar ao seu objetivo. O segundo é menos preciso. Quando, diz ele, considero nossa ordem como moderna e ainda pouco disseminada, tenho alguma repugnância em fazer uma promessa tão assustadora, porque tenho boas razões para duvidar se a falta de conhecimento ou mesmo se alguma paixão dominante não poderiam algumas vezes fazer ordenar coisas inteiramente opostas à finalidade da felicidade geral. Mas, quando imagino a ordem mais difundida, penso que numa sociedade em que se encontram homens de tantos diferentes estados, dos mais elevados e dos mais comuns, eles estão mais capacitados a conhecer o curso do mundo
e de distinguir os meios para cumprir os bons projetos da nossa ordem. Eis acompanhadas das reflexões de Baruel algumas das sentenças igualmente tomadas dos escritos originais, que os iluminados maiores inculcam sem descanso. Primeiro, quando a natureza nos impõe um fardo pesado demais, devemos entregar-nos ao suicídio. Patet exitus. Um iluminado, dizem-nos eles, deve preferir dar-se à morte a trair sua ordem. Eles também exaltam o suicídio como estando acompanhado de uma voluptuosidade secreta. Segundo, nada através da razão, tudo através da paixão. É o seu segundo princípio. Na finalidade, a prorrogação, a vantagem da obra, são o Deus deles, a pátria deles, a consciência deles. O que se opõe à ordem é negra traição. Terceiro, o fim santifica o meio. Assim, calúnia, veneno, assassinato, traição, revolta, infâmia, tudo o que leva ao fim é louvável. Quarto, nenhum príncipe pode colocar a salvo aquele que nos trai. Acontecem, pois, nessa ordem, coisas contrárias aos interesses dos príncipes, coisas que, vista a importância delas, merecem ser manifestadas aos príncipes. E essa descoberta seria aos olhos dos iluminados uma traição, que antecipadamente ameaçam vingar. Eles dispõem, pois, dos meios para se defenderem impunemente dos seus acusadores. Podemos adivinhar quais são. Quinto, todos os reis e todos os padres são velhacos e traidores, ou ainda, todos os padres são patifes. Segundo o plano dos iluminados, é preciso liquidar a religião, o amor à pátria e aos príncipes, porque, dizem eles, a religião e esse amor à pátria e aos príncipes restringem as afeições do homem a estados particulares e o desviam do objetivo bem mais vasto do iluminismo. Sexto, é preciso ser mais submisso aos superiores do iluminismo do que aos soberanos ou magistrados que governam os povos. Aquele que dá preferência aos soberanos e aos governantes dos povos nada vale para nós. Volte ieman den regentes mehe ambroigen sotaut et nicht für uns. É preciso sacrificar aos nossos superiores honra, fortuna, vida. Os governantes dos povos são déspotas quando não são dirigidos por nós. Eles não têm nenhum direito sobre nós, homens livres. Sien haben ein Recht über uns, freier Menschens. Sétimo, na Alemanha não deve haver senão um ou, quando muito, 2 príncipes. É necessário que esses príncipes sejam iluminados e de tal modo conduzidos pelos nossos adeptos e de tal modo rodeados deles que nenhum profano possa se aproximar das suas pessoas. Os maiores e os menores encargos do Estado devem ser dados apenas aos membros da nossa ordem. Uma vez tivemos, na Baviera, 600 iluminados. Ninguém está mais em condição de resistir a nós. Doutrina do Iluminismo. Essa doutrina insinuada nos primeiros graus é claramente exposta apenas nos últimos mistérios, o do mago e do homem-rei, e ela é dada exclusivamente de viva voz. Essa parte do código não pode ser impressa. 3 exemplares manuscritos, um por cada inspetor, segundo a própria declaração de Weishaupt, é tudo quanto existe. Não obstante, encontrou-se um homem para revelá-la. Esse homem, diz Baruel, é meu conhecido. Sei que ele inspiraria toda a confiança ao público se eu revelasse seu nome. Mas sei também que os punhais e os venenos do iluminismo iriam procurá-lo até as Órcades, se a seita viesse a descobrir o seu refúgio. O segredo lhe é devido e guardar-me-ei de violá-lo. Podemos designá-lo com o nome de Biebderman, que significa homem de honra. Tudo o que posso dizer é que unicamente o desejo de descobrir as conspirações da seita e de chegar àquilo que ele considerava como o verdadeiro meio de prevenir-lhes as consequências
sustentou esse adepto nas provas que teve que sofrer. Passando por todos os graus, chegou enfim aos últimos mistérios. Eles estão divididos em duas partes. Uns têm por objeto a religião. São aqueles revelados aos magos. Outros são políticos e reservados ao grau de homem-rei. 1. A doutrina ensinada aos magos. Segundo Weishaupt, Scriptis Originalis, T2, carta 15, a Caton, o grau de epopte, ou de sacerdote iluminado, apresenta ao iniciado o Evangelho como uma máscara religiosa emprestada por Cristo para estabelecer sobre a terra o reino da liberdade e da igualdade. Após ter levado a esse ponto a impiedade dos seus epoptes, que lhe restava fazer para seus magos nos grandes mistérios, senão apagar o nome da religião, o próprio nome de Deus, de sorte que toda religião aparecesse como inconciliável com esses mistérios. Encaminhei-me ao irmão Vic Menius, escreve o Weishaupt, a Caton. Quero curá-lo da teosofia e torná-lo favorável ao nosso objetivo. E Kneige, após ter exposto o que fez segundo as instruções de Weishaupt, para demonstrar no grau de epopte que Cristo não tinha outro objetivo senão o de estabelecer uma religião puramente natural, acrescenta: nos últimos mistérios, nós devemos descobrir essa piedosa fraude, provar a origem de todas as mentiras religiosas, desvendar seu conjunto e sua conexão. Scriptis Originalis, T2, carta 1, de Filmen a Caton. 2. A doutrina ensinada ao homem-rei. 1. Contra a soberania. O segundo grau dos grandes mistérios, diz Biederman, ensina que cada camponês, cada burguês, cada pai de família é soberano como eram os homens sob a vida patriarcal, a qual se deve reconduzir o gênero humano, e que é preciso, por conseguinte, destruir toda autoridade, toda magistratura. 2. Contra a propriedade. Já nos pequenos mistérios fora dito ao adepto: felizes os homens se soubessem se ter mantido no primeiro estado. Nos grandes graus é acrescentado: mas logo no coração deles se desenvolveu um infeliz germe, e seu repouso, sua felicidade desapareceram. À medida que as famílias se multiplicaram, os meios necessários ao sustento começaram a faltar. Cessou a vida nômade, nasceu a propriedade. Os homens escolheram para si uma morada fixa. A agricultura os aproximou. A liberdade foi arruinada pela base e a igualdade desapareceu. A vida patriarcal, a qual é preciso retornar, para gozar de novo a liberdade e a igualdade, exige, pois, a cessação da cultura dos campos, a destruição das moradas fixas e a abolição de toda a propriedade. 3. Contra a autoridade paterna. Já nos graus inferiores, o hierofante aprendera a blasfemar contra o amor da família, mais ainda do que contra o amor da pátria, porque esse amor da família é um princípio mais imediato do desastroso egoísmo. Nos últimos mistérios, os laços da natureza são quebrados, assim como os dos governos e o da religião. O filho deve esquecer seu pai, desde que possa prover sozinho o seu sustento. Essas monstruosas doutrinas não desapareceram com o iluminismo. Elas se transmitiram de sociedade secreta para sociedade secreta, e nos dias atuais não somente as ouvimos ainda serem professadas, mas vemos continuarem os esforços para aniquilar toda a religião, para dissolver toda a propriedade, para transferir para o Estado toda a autoridade que Deus deu aos pais, para fazer desaparecer a instituição divina da família. O hierofante anunciava, assim, o triunfo dessa doutrina àquele que ele iniciava. Temos por objetivo apenas essa melhor ordem de coisas, uma sociedade sem soberania, sem propriedade, sem autoridade paterna, pela qual trabalhamos sem descanso. Todos os esforços dos príncipes para impedir nossos progressos serão inteiramente inúteis.
Essa fagulha pode por muito tempo ainda estar coberta pela cinza, mas certamente o dia do incêndio chegará. Passaram-se 200 anos após essas palavras. Não estão elas a ponto de se realizarem? Foi lançada a semente da qual deve sair um novo mundo. Suas raízes se espalham. Elas já estão bastante fortes, bastante propagadas, para que não venha o tempo dos frutos. Talvez seja preciso guardar ainda muito tempo, mas cedo ou tarde a natureza começará sua obra. Ela dará ao gênero humano essa dignidade que foi seu destino desde o início. Esperando que a natureza tenha amadurecido sua grande revolução, consideraria censurável uma sociedade, o iluminismo, a franco-maçonaria, que se situasse numa posição própria a colocar os monarcas do mundo fora do estado de fazer o mal, ainda que eles o quisessem? Uma sociedade cujo poder universal impediria todos os governantes de abusarem da sua força para manter a religião, a família e a propriedade? Constituição e governo da sociedade dita dos Iluminados. A organização dos Iluminados pode dar a ideia da organização interna das sociedades secretas. Os detalhes, sem dúvida, mudam com o tempo e as circunstâncias. O fundo deve ser hoje o que era há 2 séculos. É necessário que hoje, como ontem, os cúmplices sejam animados do mesmo espírito, formando todos um só corpo, cujos membros, dirigidos pelas mesmas leis, inspecionados, governados pelos mesmos chefes, tendam todo o mesmo objetivo. Cada grupo de iluminados era assim constituído. O candidato e o noviço ficavam sob a orientação do irmão recrutador, o qual os conduzia nas lojas menores, regidas pelos irmãos iluminados menores. Estes eram inspecionados pelos irmãos iluminados maiores. Acima desses graus preparatórios ficava o grau intermediário dos cavaleiros escoceses, cuja inspeção se estendia sobre os iluminados maiores e, em geral, sobre aquilo que o código chama de edifício inferior da ordem. Acima dos cavaleiros escoceses vinham os epóptes, os regentes ou príncipes dos pequenos mistérios e, enfim, os magos e os homens-reis dos grandes mistérios. Tal é a constituição do iluminismo. Seu governo e funcionamento estão expostos nos documentos que reproduzimos no Problème de Eury Presente, segundo Barruel, como ele próprio fez nos Escrits Originaux. Eis os principais órgãos. Cada país tem seu superior nacional, que está em imediata correspondência com os nossos pais, à frente dos quais está aquele ou estão aqueles que detêm a elite da ordem. Sob o nacional e seus assistentes estão os provinciais, que têm cada qual uma província dividida em círculos, regidos pelos prefeitos. Todo provincial tem junto a si seus consultores. Sob sua direção está ainda um certo número de prefeitos que podem também ter seus coadjuvantes nos distritos. Todos esses, assim como o deão da província, pertencem à classe dos regentes. Todas essas funções são vitalícias, salvo os casos de demissão ou destituição. O provincial é eleito pelos regentes da província, pelos superiores nacionais, com a aprovação do nacional. Não vejo, diz Barruel, como o código põe aqui vários superiores nacionais distintos do chefe nacional, a menos que denomine agora superiores aqueles que inicialmente nomeou simplesmente como assistentes desse chefe. Gerufen. Dependendo todos os êxitos do iluminismo dos regentes, é justo que se os coloque acima das necessidades domésticas. Eles serão, pois, sempre os primeiros a serem providos e mantidos pela Caixa e pelos cuidados da nossa ordem. Os regentes em cada província constituem um corpo especial imediatamente submetido ao provincial, ao qual devem obediência. Não constituindo as funções do iluminismo, dignidades, lugares de honra, mas simples encargos livremente aceitos, devem os regentes estar prontos a trabalhar pelo bem de toda a ordem, cada qual segundo sua situação e seus talentos. A idade não representa aqui um título. Frequentemente,
convirá que o mais jovem seja provincial e o mais velho, simples superior local ou consultor, se um mora no centro e outro na extremidade da província, ou se, por sua atividade natural ou por sua posição no mundo, um pode melhor cumprir o ofício de superior, não obstante o outro tenha muito mais eloquência. Frequentemente ainda, um regente não deve ter vergonha de se oferecer para uma pequena função junto a uma igreja, loja, minerval, na qual ele pode ser útil pelo exemplo. Para que o provincial não seja sobrecarregado por demasiada correspondência, todos os quibus licet, todas as cartas dos regentes, passarão pelas mãos do prefeito, a menos que o provincial ordene de maneira diversa. Mas esse prefeito não abrirá as cartas dos regentes. Ele as enviará ao provincial, que as fará passar ao seu ulterior destino. O provincial reúne seus regentes e os convoca, ou todos, ou simplesmente aqueles que ele julga necessário, segundo as necessidades da sua província. Aquele que não puder atender o convite deve avisar com pelo menos 4 semanas de antecedência. Ademais, deve ele sempre dar conta do que tem feito pela ordem até o momento, e se mostrar pronto a realizar as intenções do provincial e dos superiores maiores. Essa Assembleia dos Regentes realizar-se-á pelo menos uma vez ao ano. A instrução seguinte dirá aos regentes o que merece mais especialmente a atenção deles. Já se falou da preocupação que devemos ter de procurar pouco a pouco fundos para a ordem. Bastará assinalar aqui alguns artigos. Cada província tem a administração dos seus ganhos e envia ao superior apenas pequenas contribuições para despesas com cartas. Cada assembleia, cada loja é também proprietária dos seus fundos. Quando para algum grande empreendimento, a Assembleia dos Regentes põe a caixa de várias lojas ou prefeituras como contribuintes, essa contribuição deve ser encarada como um empréstimo. As lojas serão indenizadas não somente pelo pagamento dos juros, mas ainda pela restituição dos capitais. O legislador iluminado teria esquecido aqui que a propriedade foi o primeiro atentado dirigido contra a igualdade e a liberdade? Sem dúvida não, mas é necessário mais de um grande empreendimento antes de chegar ao último, o aniquilamento das propriedades. E a ordem, enquanto aguarda, fica bem à vontade para fruir as suas, de fazer acreditar às lojas inferiores que não se pensa em privá-las das delas. O provincial não tem caixa, mas ele tem o estado de todas as da província. Os objetos gerais da seita são, primeiro, as contribuições pagas pela recepção dos franco-maçons, Freimaurer Reception Gelder. Segundo, o excesso das contribuições de cada mês. Terceiro, os presentes gratuitos. Quarto, as multas. Quinto, os legados e doações. Sexto, nosso comércio e nossas manufaturas. Handel und Gewerbe. Essa última palavra, Gewerbe, significa igualmente negócio, tráfico, profissão. As despesas são, primeiro, os gastos com as assembleias, com as cartas, com a decoração e com algumas viagens. Segundo, as pensões aos irmãos pobres, desprovidos de qualquer outro meio. Terceiro, as somas a pagar para atingirmos o grande objetivo da ordem. Quarto, para o encorajamento dos talentos. Quinto, para os ensaios, as provas. Sexto, para as viúvas e crianças. Sétimo, para as fundações. Seguem-se as instruções especiais dadas a cada uma das classes de dignatários: regentes, prefeitos, provinciais, diretor nacional, chefe do iluminismo. Seria longo demais reproduzi-las aqui. Já o fizemos no Problème de Euver presente. Eis alguns enxertos. Os regentes iluminados devem estudar a arte de dominar, de governar, sem demonstrarem seu interesse por isso. É preciso que exerçam um império absoluto e sem limites, e que tendam
a dirigir as coisas rumo a cada objetivo da nossa ordem. Os meios para conduzir os homens são inumeráveis. Quem poderia descrevê-los todos? A necessidade dos tempos deve fazê-los variar. Numa época, aproveita-se a inclinação dos homens para o maravilhoso. Numa outra, serve-se da atração das sociedades secretas. Daí resulta que, às vezes, é bom deixar vossos inferiores suspeitarem, sem, no entanto, dizer-lhes do que se trata, que todas essas outras sociedades, e a dos franco-maçons, são secretamente dirigidas por nós, ou que é realmente verdadeiro que, em alguns lugares, os grandes monarcas são governados pela nossa ordem. Quando sucede alguma coisa de grandiosa, de notável, é também preciso lançar com antecipação a suspeita de que aquilo nos seja devido. Se encontra um homem de uma grande reputação por seu mérito, fazei ainda crer que ele é dos nossos. Agora o artigo sobre a maneira de procurar o apoio das mulheres, sobre a arte que todo regente deve estudar para saber adulá-las, ganhá-las e fazê-las servir ao grande objetivo do iluminismo. É preciso também, acrescente imediatamente o código, é preciso também, por toda parte, ganhar para a nossa ordem o comum do povo. O grande meio para isso é a influência sobre as escolas. Consegue-se isso ainda, seja através das liberalidades, seja pelo brilho, outras vezes repaixando-se, popularizando-se, sofrendo, com um ar de paciência, preconceitos que se poderá em seguida desenraizar pouco a pouco. Cabe aos regentes prover as necessidades dos irmãos e conseguir para eles os melhores empregos, após terem disso dado ciência ao provincial. Os regentes ocupar-se-ão, sem descanso, daquilo que concerne aos grandes interesses da ordem, das operações de comércio, ou de muitas outras coisas semelhantes que podem ajudar o nosso poder. Enviarão aos provinciais os projetos dessa natureza. Se o objetivo for premente, eles lhe darão aviso de maneira diversa dos quibus licet, que não lhe será permitido abrir. Agirão da mesma maneira no que diz respeito a tudo quanto servir de influência geral, a fim de encontrarem os meios de pôr em ação todas as nossas forças reunidas. Se um regente crê poder fazer suprimir as casas religiosas e aplicar seus bens para o nosso objetivo, por exemplo, para a manutenção dos professores de escolas convenientes para as campanhas, essas espécies de projeto seriam especialmente bem-vindas aos superiores. Quando um escritor enuncia princípios que são verdadeiros, mas que não entram ainda no nosso plano de educação para o mundo, ou então princípios cuja publicação é prematura, é preciso procurar ganhar esse autor. Se não pudermos ganhá-lo e dele fazer um adepto, é preciso desacreditá-lo. Quando entre nossos adeptos se encontrar um homem de mérito, mas pouco conhecido, ou mesmo inteiramente ignorado do público, não economizemos nada para elevá-lo, para dar-lhe a celebridade. Que nossos irmãos, desconhecidos, sejam advertidos de soprar por toda parte em favor dele as trombetas da nomeada, para forçar ao silêncio a inveja e a cabala. Se a nossa ordem não puder se estabelecer em alguma parte, com toda a forma e progresso das nossas classes, é preciso suprir isso de uma ou outra forma. Ocupemo-nos com o fim. Aí está o essencial. Pouco importa sob que véu, desde que sejamos bem-sucedidos. Entretanto, é preciso sempre algum véu, porque é no segredo que reside a grande parte da nossa força. É por isso que é sempre preciso se esconder sob o nome de outra sociedade. As lojas inferiores da franco-maçonaria são, enquanto aguardamos, o manto mais conveniente ao nosso grande objetivo. O nome de uma sociedade de sábios é também uma máscara muito conveniente. É muito importante para nós estudar a constituição das outras sociedades secretas e governá-las. É preciso mesmo, quando se pode, com a permissão dos superiores, fazer-se receber nessas sociedades, sem entretanto se sobrecarregar de compromissos. Mas, para isso mesmo, é bom que a nossa ordem permaneça sob segredo.
Os graus elevados devem sempre ser desconhecidos dos graus inferiores. Recebe-se mais facilmente as ordens de um desconhecido do que dos homens nos quais se reconhece pouco a pouco toda sorte de defeitos. Com este recurso, pode-se melhor observar os inferiores. Estes prestam mais atenção à sua conduta quando se creem cercados de pessoas que os observam. Sua virtude inicialmente é de constrangimento, mas o exercício a muda em hábito. Jamais percamos de vista as escolas militares, as academias, as gráficas, os capítulos das catedrais, quaisquer estabelecimentos que influenciem a educação ou o governo. Que nossos regentes estejam sem cessar ocupados em formar planos e em imaginar a maneira necessária a adotar para nos tornarmos senhores de todos esses estabelecimentos. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Prefeitos ou superiores locais. Nossa força está em grande parte no número, mas ela também depende muito do cuidado que pusermos na formação dos alunos. Os jovens dobram-se, prestam-se melhor a esse objetivo. O prefeito iluminado não poupará nada, pois para se pôr na posse das escolas do seu distrito e dos seus professores. Ele agirá de maneira que elas sejam confiadas a membros da nossa ordem, porque é assim que se consegue inspirar nossos princípios, formar os jovens. É assim que preparamos os melhores cabeças para trabalharem para nós, que as acostumamos à disciplina, que garantimos sua estima, que a afeição concebida relativamente a esses jovens alunos se torne tão durável quanto todas as outras impressões da infância. Quando se puser a hipótese de uma nova colônia, escolhei primeiramente um adepto esforçado e empreendedor, cujo coração seja todo nosso. Enviai-o a passar algum tempo no meio em que pensais colocar vosso estabelecimento. Antes de povoar as extremidades, começai por construir-vos no centro. Não procurareis difundir-vos, senão quando tudo esteja consolidado na capital do vosso distrito. Se para vós é importante ter escolas ordinárias, é também muito importante ganhar os seminários e seus superiores. Com esse mundo aí, nós temos a principal parte do país. Colocamos ao nosso lado os maiores inimigos de toda inovação. E o que está acima de tudo, com os eclesiásticos, o povo e as pessoas comuns encontram-se nas nossas mãos. Em geral, raramente os príncipes serão admitidos na própria ordem, e aqueles que forem recebidos não serão facilmente elevados acima do grau do cavaleiro escocês. Sob o título de Esprit de Corps, o prefeito é advertido de que esse espírito se inspira no cuidado de exaltar sem cessar a beleza e a importância do fim. Para alimentá-lo, é preciso manter a esperança de descobertas sempre mais importantes à medida que se avança. Temer deixá-lo esfriar. Procurai colocar vossos alunos numa situação em que estejam frequentemente e constantemente ocupados com a nossa sociedade. Fazei dela a sua ideia favorita. Vede tudo quanto faz a Igreja Romana para tornar a religião sensível, para manter o objetivo sempre presente aos olhos dos seus aderentes. Tomai-a como exemplo. Se souberdes fazer sentir a vossos alunos a grandeza do nosso objetivo e dos nossos planos, nenhuma dúvida haverá de que obedeçam com prazer aos superiores. Quanto mais as anotações ou as contas a prestar sobre os inferiores forem detalhadas, melhores elas serão, porque é em cima disto que repousa todo o plano das nossas operações. É por aí que se conhece o número dos irmãos e seus progressos. É por aí que se vê a força ou a fraqueza da máquina, a proporção ou a adesão das partes ao todo. O verdadeiro título dos irmãos, as promoções e, enfim, o mérito das assembleias, das lojas, dos seus superiores. O prefeito deve pôr-se de acordo com o provincial acerca do manto, do véu que é preciso dar à ordem. Assim é preciso esconder nossa ordem sob a aparência de uma sociedade mercantil
ou sob qualquer exterior semelhante. Com medo de que um número de irmãos os exponha a serem descobertos em suas assembleias, forem muito numerosas, o prefeito terá cuidado de, ordinariamente, não reunir mais de 10 irmãos nas igrejas minervais. Se em algum lugar houver um número muito maior desses alunos, será preciso multiplicar as lojas, ou então marcar dias diferentes para que todos não se reúnam de uma só vez. E se houver várias lojas minervais numa mesma cidade, o prefeito cuidará para que os irmãos de uma loja nada saibam acerca das outras. Provinciais. Que o provincial seja filho da província confiada às suas mãos, ou pelo menos que ele a conheça a fundo. Tanto quanto for possível, seja ele livre de todo negócio público, de toda outra obrigação, para setor inteiro da ordem. Ele terá a aparência de um homem que procura apenas o repouso e que se retirou dos seus negócios. Ele terá residência, tanto quanto possível, no próprio centro da sua província, a fim de melhor estender seus cuidados aos diversos cantões. Tornando-se provincial, ele abandonará seu primeiro nome de guerra para adotar aquele que os superiores maiores lhe derem. Ele terá, como sinete da sua província, aquele cuja impressão os mesmos superiores lhe enviarem, e ele o usará gravado no seu anel. O provincial, imediatamente submisso a um dos inspetores nacionais, prestar-lhe-á cada mês contas gerais da sua província. Que essas contas sejam divididas em tantas partes quanto o número das prefeituras que lhe estão subordinadas. Que ele tenha preocupação em relatar tudo o que se passou de mais notável em cada uma das nossas escolas. Que ele aí diga o nome, a idade, a pátria, o estado dos novos recebidos e o dia das suas cartas reversais. Além dessas contas a prestar mensalmente, ele deve se dirigir ao Nacional cada vez que se trate dessas coisas importantes que não são deixadas à sua própria decisão. Quando ele tiver repreensões a fazer a um irmão, que seria perigoso ofender ele, se servirá de uma mão alheia, e sua carta será assinada como Basile. Esse nome, que ninguém usa na ordem, é expressamente destinado a esse fim. Ele escreverá de tempos em tempos às classes inferiores, e por proposta dos nossos epopetes, ele prescreverá os livros com os quais seja necessário ocupar os alunos segundo as necessidades de cada grau. Ele deve, quando puder, estabelecer nos lugares mais cômodos da sua província bibliotecas, gabinetes de história natural, museus, coleções de manuscritos e outras coisas semelhantes, bem entendido, para uso dos irmãos. O provincial abre as cartas dos iluminados menores e dos cavaleiros escoceses cujo endereço seja Soli. Ele também abre as simples quibus, licete, dos epopetes, e mesmo as primo dos noviços, mas ele não pode abrir nem as primo de um minerval, nem as soli de um epopete, nem as quibus licete dos regentes. Essa graduação na faculdade de abrir as cartas dos irmãos, segundo o grau que ocupam na ordem, indica evidentemente que o endereço deve ser acompanhado de algum sinal que marque o grau do irmão que escreve. Não consegui saber qual é esse sinal, mas uma observação que não deve escapar ao leitor é que as cartas dos irmãos, e mesmo seus simples quibut licete, chegam sempre a irmão, de um grau acima deles, de maneira que eles jamais conhecem aquele que as recebe e que as responde, posto que as regras dessa hierarquia não se desvendam senão na proporção do direito que cada irmão recebe na sua promoção. O próprio provincial não sabe, ou pelo menos não pode saber, senão por conjectura, a quem chegam suas próprias cartas e aquelas que não lhe é permitido ler. Para dizer tudo em poucas palavras, o provincial é encarregado de colocar sua província em estado de tudo compreender para o bem e de impedir o mal. Sabemos em que sentido é preciso entender aqui essas palavras. Felizes as regiões em que a nossa ordem tiver adquirido esse poder. Isso não será muito difícil para o provincial que seguir exatamente os conselhos dos mais altos superiores.
Secundado por tantos homens hábeis, formados na ciência moral, submissos e que trabalham com ele em segredo, não há nobre empreendimento que não possa realizar, mau desígnio que não possa abortar. Assim, nada de conivência com as faltas, nada de nepotismo, nada de inimizades, nenhuma outra perspectiva que não a do bem geral. Nada de outro objetivo e nada de outros motivos que não sejam os da nossa ordem. Diretor Nacional. Está dito no plano geral do governo iluminado que cada irmão terá instruções especiais relativas ao lugar que ocupa na ordem hierárquica da seita. Não me foi dado descobrir, diz Baruel, aquelas que ela consagra à direção dos superiores nacionais. Essa parte do código não se encontra nem nos 2 volumes tão frequentemente citados sob o título de Escrits Originaux, nem naquele de Espartacus e Filon, que nos desvendou tantos outros mistérios. Eis uma das principais recomendações que eles são feitas. Se entre vossos epopetes encontram-se desses gênios mais elevados, essas cabeças especulativas, faremos deles magos. Os adeptos desse grau ocupar-se-ão em recolher, em colocar em ordem os grandes sistemas filosóficos e imaginarão, dirigirão para o povo uma religião que nossa ordem quer dar ao universo o mais cedo possível. Essas palavras, Volksreligion, religião do povo, no original escrito pela mão de Caton Suac, são obtidas pelos números 20, 14, 2, 3, 18, 17, 8, 2, 4, 6, 4, 14 e 13. Esses homens gênio combinam primeiro esse sistema entre eles e fazem uma primeira compilação nas suas assembleias provinciais. Mas não é aí que os projetos amadurecem. Eles são encarados como um primeiro esboço que cada provincial é encarregado de enviar ao Diretório Nacional para aí sofrer novo exame e receber um novo grau de perfeição. Um dos primeiros deveres do diretor nacional será recolher todos esses sistemas antirreligiosos, antissociais e fazer julgar pelo seu tribunal a que ponto eles podem ser úteis ao grande objetivo de organização universal. Estarão, pois, junto à sua pessoa, os eleitos da nação, assim como as províncias têm junto a eles os eleitos das províncias. Esses eleitos nacionais, combinando seus esforços, verão primeiramente quais desses sistemas podem entrar no tesouro das ciências iluminadas. Acrescentar-lhes-ão, em seguida, tudo o que seu próprio gênio inventar para tirar a maior vantagem possível, sempre nas vias da seita. Chegados a esse grau de perfeição, todos esses planos, esses projetos, esses sistemas de impiedade, de organização, serão depositados nos arquivos do diretor, tornados arquivos nacionais. É a eles que recorrerão, em suas dúvidas, os superiores provinciais. Deles partirão todas as luzes que devem ser espalhadas em todas as partes da nação. É neles também que o diretor nacional encontrará as novas regras a ditar para que todos os irmãos nacionais tendam com mais segurança, com mais uniformidade ao grande objetivo. O Tribunal Supremo do Iluminismo. A seita não limita suas considerações a uma nação. Existe no seu regime um Tribunal Supremo que tem podido submeter toda a ordem à sua inspeção e aos seus complôs. Composto por 12 pares da ordem, página 119, presidido por um chefe, general de todo iluminismo, esse Tribunal Supremo, sob o nome de Aerópago, é o centro de comunicação para todos os adeptos espalhados pela face da terra, assim como cada diretor nacional o é para todos os adeptos do seu império, como todo provincial o é para os distritos da sua província, como todo superior local o é para todas as lojas do seu distrito, como todo mestre minerval o é para os alunos da sua academia, todo venerável para seu antro maçom, e, enfim, todo irmão, insinuante e recrutador, o é para os seus noviços e os seus candidatos. Assim, desde o último dos irmãos até o adepto consumado, tudo se gradua, tudo se diga por meio dos quibus licetes, dos soli, dos primo.
Tudo se faz, tudo chega em cada império até os diretores nacionais. E pelos diretores nacionais, tudo se faz, tudo chega ao centro de todas as nações, ao supremo aerópago, chefe da seita, moderador universal da conspiração. O artigo essencial a observar no código do diretor nacional é a sua correspondência imediata com o aerópago do iluminismo. Essa correspondência não é duvidosa. Ela é formalmente expressa nesses termos no plano geral do regime que a seita desvenda aos seus regentes. Há para cada império um diretor nacional, em sociedade ou ligação imediata com nosso país, o primeiro dos quais está na elite da ordem. Direct System número 4. Ao diretor nacional, todos os segredos dos irmãos disseminados pelas províncias, na corte e na cidade. A ele todos os projetos, todos os relatórios sobre os sucessos ou perigos da ordem, sobre os progressos da conspiração, sobre as funções, as dignidades e o poder a obter para os adeptos, sobre os concorrentes a afastar, os inimigos a deslocar, os discatérios e os conselhos a ocupar. E ele, enfim, tudo o que pode retardar ou então acelerar a queda dos altares e dos impérios. A organização do Estado e da Igreja sob sua inspeção. E por ele, por sua correspondência imediata, por aquela de todos os inspetores nacionais da ordem, todos os segredos dos irmãos investigadores, todos os projetos dos irmãos políticos e dos irmãos de gênio especulativo. Tudo o que se medita nos conselhos dos príncipes, tudo o que se enfraquece ou se fortifica na opinião dos povos, tudo o que é preciso prever e impedir, prevenir ou apressar em cada cidade, cada corte e cada família. Por ele e por seus irmãos das nações, todos esses conhecimentos irão se reunir, se concentrar no Conselho Supremo da seita. E desde então não há um só soberano, um só ministro de Estado, um só pai de família, um só homem no seio da amizade que possa dizer: meu segredo só a mim me pertence. Ele não chegou, ele não chegará a esse aerópago. Ainda através desse diretor nacional e através dos adeptos da mesma posição, todas as ordens planejadas e combinadas nesse aerópago, todos os decretos dos pares iluminados serão notificados aos adeptos de todas as nações, de todas as províncias, de todas as academias e de todas as lojas maçônicas ou minervais da seita. Através dele, enfim, e através dos seus confrades, diretores nacionais, retornará a prestação de contas geral, de suas ordens, de sua execução, ao Senado dos pares que agitou. Através dele conhecerão os negligentes a revelar, os transgressores e os rebeldes a castigar, a fazer lembrar o juramento de que submeteu sua fortuna e mesmo seus dias aos decretos dos superiores maiores, dos pais desconhecidos ou do aerópago da seita. É em vão que ela oculta o código a todos esses inspetores. Após todas as leis saídas dos seus antros, eis aí evidentemente os mistérios compreendidos nessas únicas palavras. Existe para cada império um diretor nacional, em ligação ou em correspondência imediata com os pares da ordem. Cadeia de comunicações. Assim se denomina a organização que dá ao poder central a facilidade, o poder invisível, de colocar em ação milhares de legiões que vemos sair num piscar de olhos dos seus subterrâneos nos dias marcados para as revoluções. Tenho imediatamente, abaixo de mim, 2 adeptos, aos quais inspiro todo o meu espírito. Cada um desses 2 adeptos corresponde a 2 outros, e assim sucessivamente. Dessa maneira, da maneira mais simples do mundo, posso colocar em movimento e inflamar milhares de homens. É dessa mesma maneira que é necessário fazer chegar as ordens e operar em política. Carta de Weishaupt a Caton Schwag, 16 de fevereiro de 1782. Poucos dias após essa lição, Weishaupt escreveu a Cels Bader e disse-lhe: enviei a Caton um modelo, esquema, uma prancha ou figura,
mostrando como se pode, metodicamente, sem muita dificuldade, dispor na melhor ordem possível uma grande multidão de homens. Sem dúvida, ele deve ter te mostrado isso. Se não o fez, peça-lhe. Eis a figura. O Weishaupt reproduz nesta carta a figura de progressões acima e continua. O espírito do primeiro, do mais ardente, do mais profundo dos adeptos, comunica-se diariamente e sem cessar aos dois A. Através de um deles, passa a BB. Através do outro, a CC. Destes lhe chega, da mesma maneira, os 8 seguintes. Desses 8, aos 16. Dos 16 aos 32, e assim sucessivamente. Escrevi mais longamente a Caton. Em resumo, cada qual tem seu ajudante-mor, através do qual age imediatamente sobre todos os outros. Toda a força sai do centro e vem de novo aí se reunir. Cada qual, de alguma maneira, é subordinado. 2 homens que ele estuda a fundo, que ele observa, que ele dispõe, que ele inflama, que ele exercita, por assim dizer, como recrutas, a fim de que em seguida possam exercitar e pôr fogo em todo o regimento. Pode-se estabelecer a mesma coisa para todos os graus. Escrits originaux, T2, carta 13 a Celsi. É assim que devem ser comunicadas as ordens e operar em política. Essas palavras nos mostram não a lei provisória, mas a lei meditada, refletida e fixada, até que chegue o tempo de sublevar e de inflamar todas as legiões preparadas para o terrível exercício. Esse tempo, tão expressamente anunciado por Weishaupt, de atar as mãos, subjugar, pôr fogo e destruir o universo. Uma observação interessante deve ser feita antes de deixarmos a seita dos iluminados. A doutrina ensinada no Guia de Epopte diz que Cristo não tinha outro objetivo senão o de estabelecer uma religião puramente natural. É uma das principais recomendações feitas ao diretor nacional é esta. Se entre vossos Epoptes encontram-se cabeças especulativas, delas faremos magos nossos. Os adeptos desse grau ocupar-se-ão em recolher os sistemas filosóficos e redigirão para o povo uma religião que nossa ordem quer dar ao universo o mais cedo possível.